O Corinthians tem mesmo a maior audiência do que o Flamengo, como diz o presidente Augusto Melo? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala sobre Arboleda. O zagueiro equatoriano terá ou não seu contrato renovado com o São Paulo. Bora te atualizar também sobre Breno Lopes de saída do Palmeiras. Falo ainda sobre o retorno do Verdão ao Allianz Parque. Há uma dúvida grande sobre esse tema. Atualizações no Botafogo com o Oscar Romero confirmado e o Botafogo sonhando com Thiago Almada, proposta extraordinária. Informações sobre o Flamengo, o rubro-negro não fechou com o Maicon. Ainda dá tempo de chegar mais alguém? Tem ainda detalhes sobre possibilidade de saída do Alisson, atacante do Atlético para o futebol europeu, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo, com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes. A missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração, para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações, também deixa like. Combinado? Bora começar esse vídeo contando que ele é um oferecimento de Aposta Ganha, o site de apostas esportivas que te dá 100% de bônus no valor do seu depósito, colocando na tela partidas dessa quinta-feira, todas à tarde, por competições europeias. Na Liga Europa, para mim, o Milan vence o Slavia Praga e o Sparta Praga perde para o Liverpool. Ainda na Liga Europa tem Karabag e Bayer Leverkusen, vou de vitória do time alemão. Para completar, vitória do Benfica contra o Glasgow Rangers. Nessa quarta-feira eu quase me dei bem, apostei R$100 para que Botafogo, Real Madrid e Manchester City vencessem. Esses R$100 virariam R$430, só faltou um golzinho do Real Madrid, mas hoje vou voltar a fazer alguma aposta para tentar me dar bem. E você, vem se divertir comigo na Aposta Ganha, o link está no comentário fixo, clica lá, faz seu cadastro e assim que você fizer o depósito, 100% desse valor do depósito volta em bônus com o valor máximo de R$200, lembrando que você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Primeira informação é importante, quero fazer um esclarecimento. Janela de inscrições no futebol brasileiro se encerra nessa quinta-feira, certo? Mas criou-se uma brecha para clubes brasileiros poderem registrar jogadores entre 1º de abril e 19 de abril. Essa brecha se dá apenas para jogadores que disputaram os campeonatos estaduais. Vou citar um exemplo. O Vargas, atleta que pertence ao Atlético Mineiro. Ainda que ele não seja adquirido por outro clube brasileiro até essa quinta-feira, ele pode ser registrado por qualquer outro time daqui entre 1º e 19 de abril. Ficou claro? É exclusivo para atletas que estão no futebol brasileiro e participaram dos campeonatos estaduais. Mas tem um pequeno detalhe importante, especialmente para clubes que disputarão a fase de grupos da Libertadores. A janela de inscrições para a fase de grupos da Libertadores se encerra em 29 de março, portanto, antes do dia 1º de abril, quando haverá uma nova brecha para a janela de inscrições de atletas. Então, se o seu time for disputar a Libertadores, você precisa registrar o atleta até essa quinta-feira. Quero contar que o Santos está de olho em Derek, atacante que pertence ao Guarani, foi artilheiro do time na Série B do ano passado com 10 gols. O jogador estava praticamente fechado com o Atlético Goianiense. O Santos entrou na parada e está tentando reverter essa situação. Prometo te atualizar sobre essa história. Falo também sobre um papo que eu tive com Yuri Romão. O presidente do Sport me respondeu sobre a chance de Kaique França, goleiro do Sport, se tornar reforço do Inter. Essa especulação surgiu ao longo da quarta-feira, negócio que poderia gerar na casa de 4 a 5 milhões de reais. A resposta do presidente foi: não tem nada. Isso é conversa de empresário, fecha aspas. Bora falar agora sobre um atleticano na mira de clubes estrangeiros. Pelo menos é o que garante André Repsol, que cobre o Atlético Mineiro. O André afirma que um clube da Espanha e outro da Inglaterra estão de olho em Alisson, o atacante de 18 anos de idade, recém-promovido da base. São 5 partidas no time principal, 1 gol e 1 assistência. Segundo ele, representantes desses dois times estiveram recentemente na Arena MRV para conferir o Alisson de perto, jogador de enorme potencial que está crescendo demais. Quando o Atlético vendeu o Pavon para o Grêmio,
Rodrigo Caetano chegou a me dizer que essa saída era para abrir espaço para o Alisson, além, obviamente, de garantir a entrada de dinheiro e uma economia importante em salários. Mas o Alisson é muito bem avaliado internamente, é alguém que o Atlético vai vender apenas por muito dinheiro, bem mais do que os 450 mil euros que o Transfer Market atribui a ele. Esse site foi criado para falar e tratar sobre negociações, e ele costuma avaliar os jogadores em relação a valores. Esse valor está completamente por fora. Só para completar sobre o Alisson, contrato até dezembro de 2027. Pode escrever aí que vai pintar uma venda bastante interessante para o Galo num futuro não tão distante. Bora te atualizar sobre o Flamengo. O rubro-negro ainda vai conseguir contratar um volante. Negociação com o Maicon não deu certo. Era o plano A, um jogador que atua no Brasil, já havia trabalhado com o Tite nos tempos de Corinthians. O Maicon preferiu ficar no timão depois da promessa do pagamento de 11 meses de direitos de imagem atrasados. Diante disso, o Flamengo se deu mal, porque tinha no Maicon seu plano A, B e C. Os outros dois jogadores que foram analisados, William Carvalho, volante português de 31 anos de idade, e Nardoni, volante argentino de 21 anos de idade, demandariam mais tempo para que a contratação fosse finalizada. E é quase impossível que qualquer um deles seja contratado até o fim dessa quinta-feira. Dessa maneira, o Flamengo não terá mais um volante como queria o Tite. Nicola, mas para que mais um volante? É que o Flamengo está muito preocupado, especialmente com o período da Copa América, quando vários atletas do seu meio campo serão convocados para a seleção brasileira e também de outros países. Só para lembrar, a Copa América inicia em 20 de julho, mas é natural que os atletas sejam liberados com pelo menos 10, 15 dias antes de junho, tá? A Copa América se inicia em 20 de junho e, sei lá pelo dia 10, lá pelo dia 12, talvez até um pouquinho antes. Ao longo do mês de junho, o Flamengo já vai ter baixas importantes por conta da Copa América. E a janela de inscrições no Brasil só reabre no dia 10 de julho. Então o Flamengo estima que vai ficar cerca de um mês sem seus jogadores convocados para a Copa América. Até por isso havia um planejamento para ter pelo menos 2 jogadores importantes por posição. Se um deles fosse convocado, o Tite poderia contar com outro no momento decisivo da temporada. Não foi possível. O Flamengo vai ter de aguardar até o dia 10 de julho para buscar um outro volante. Bora falar agora sobre o Botafogo, várias notícias importantes. A principal delas, o time venceu por 2-1 o Red Bull Bragantino. Jogo no Nilton Santos com mais uma grande atuação do Júnior Santos, autor de 2 gols. A vitória coloca o Botafogo mais perto da fase de grupos da Libertadores. Vai jogar por um empate na próxima quarta-feira em Bragança Paulista. Com os 2 gols, Júnior Santos se tornou o artilheiro isolado do Botafogo na história da Libertadores da América. Além disso, o clube contratou Oscar Romero, informação que eu trouxe com exclusividade no programa do Nicola dessa quarta-feira. Romero assinará contrato de 1 ano com o Botafogo, prorrogável por mais 1 ano, jogador paraguaio de 31 anos de idade, irmão do Ángel Romero do Corinthians. Ele tinha demonstrado a intenção de fechar no timão, o Corinthians não deu muita bola e acabou existindo um acordo com o Botafogo. O Oscar Romero chega para ser um reserva imediato do Carlos Eduardo. Quando não puder contar com o Carlos Eduardo, o Oscar Romero será solução. Outra notícia super bacana do Botafogo: John Textor, dono da SAF do clube, admitiu que há um interesse na contratação de Thiago Almada, meio atacante argentino que pertence ao Atlanta United. O Botafogo está disposto a gastar 20 milhões de euros para contratá-lo. O Botafogo já entendeu que nesse momento o Atlanta United não vai topar liberá-lo, mas essa proposta vai seguir valendo até a metade do ano, quando o Textor imagina que pode haver um acordo. Seria um reforço dos mais impactantes, jogador que é pretendido por grandes clubes do futebol europeu. Se contratado pelo Botafogo, certamente bagunçaria o nosso mercado. Quero te atualizar agora sobre Arboleda, o zagueiro que pertence ao São Paulo. Vai ou não renovar o contrato? Só para lembrar, no dia 4 de fevereiro, ou seja, há mais de um mês, o presidente Júlio Casares afirmou para todo mundo que a renovação do contrato do Arboleda estava praticamente fechada. O vínculo se encerra em 31 de dezembro e existe a preocupação em relação a essa renovação. Se demorar muito, a partir da metade do ano, o Arboleda já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para outro clube do Brasil ou do exterior a partir de janeiro de 2025. O tempo passou e nenhum avanço em relação a essa história do Arboleda. Consultei 2 fontes antes de gravar esse vídeo para entender o que acontece em relação a essa renovação. Só para lembrar, o Arboleda ganha na casa dos 400 mil reais por mês e, além de um reajuste salarial, ele exige o pagamento de luvas. Souza, comentarista dos Donos da Bola, chegou a dizer que o pedido do Arboleda era de 25 milhões de reais de luvas. O São Paulo desmente esse valor.
A ideia do Tricolor era pagar os 5 milhões de reais de dívida que o Arboleda tem no mercado. Entre esses 5 milhões de reais, 1 milhão e 200 mil para um agiota. Ele pegou 300 mil reais com um agiota, não pagou, e essa dívida se transformou em 1 milhão e 200 mil. O restante da dívida, para totalizar esses 5 milhões, é com empresários, é com o mercado, enfim, um cara super bagunçado. São Paulo está disposto a quitar todas essas pendências e ainda dá um dinheiro como luva para o Arboleda, além do aumento salarial. Uma das fontes com quem conversei disse que faltam detalhes. Falei, mas que detalhes são esses? São detalhes impactantes, importantes? Nicola, são detalhes, não dá para dar mais detalhes, mas o São Paulo está confiante de que vai haver a renovação do contrato. Prometo ficar de olho nessa história para ir atualizando vocês. Combinado? Quero mudar de assunto e falar sobre o Palmeiras com duas informações. A primeira delas sobre Breno Lopes, que foi alvo recente do Vasco da Gama. O Palmeiras não topou negociar o atleta com o Vasco, mas a coisa se encaminha para que o Breno Lopes deixe o Verdão no fim dessa temporada. O contrato se encerra em 31 de dezembro, ele tem sido assediado por clubes dos Estados Unidos e do México. O Breno Lopes entende que pode chegar a hora de ganhar o dinheirinho para fazer o pé de meia. Jogar no Brasil é mais complicado, talvez inviável, mas se mudar para um clube do exterior é algo que ele está trabalhando junto dos seus empresários. Só para lembrar, o Palmeiras tem feito uma renovação com quase todos os seus jogadores cujos contratos estão vencendo. Um exemplo é o Luan, zagueiro que tinha contrato até 31 de dezembro, ele estendeu até dezembro de 2025. Hoje, apenas o Breno Lopes, o Marcos Rocha e o goleiro Marcelo Lomba têm contrato até o fim da temporada. Com a lembrança de que o Marcos Rocha e o Lomba sempre têm seus contratos prorrogados no fim do ano. O Palmeiras espera pelo desempenho dos atletas para avaliar se vale a pena ficar com os jogadores ou não. Só sobre o Breno, o Vasco da Gama chegou a fazer proposta, o Palmeiras entendeu que não valeria a pena reforçar um rival e a história acabou morrendo por aí. Outra informação do Palmeiras, Leila Pereira está preocupada com a chance de não ter o Allianz Parque na semifinal do Campeonato Paulista. Vale a lembrança de que o estádio do Palmeiras está passando por reforma. Essa reforma é conduzida pela W Torre. Num primeiro momento, a empresa havia prometido a devolução do estádio no dia 20 de fevereiro, não aconteceu, depois mudou para 12 de março e agora, sob a alegação de problemas burocráticos nesse processo de reformulação do gramado, há a possibilidade de o estádio não estar pronto também em 12 de março. A semifinal do Paulistão acontece apenas em 27 de março. Mas o Palmeiras precisa respeitar um item do regulamento do Paulista que indica a necessidade da escolha do estádio com 10 dias de antecedência, então até 17 de março o Palmeiras precisaria ter a certeza de que poderia atuar no Allianz Parque toda vez que não joga em seu estádio. E vai, por exemplo, para a Arena Barueri, estádio recentemente adquirido pela Leila Pereira, há um enorme prejuízo financeiro e também técnico. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que ainda não se decidiu entre assinar com a Globo, na Libra, ou ir para o Forte Futebol. A questão é meramente financeira. Qual grupo vai garantir uma condição financeira melhor ao Corinthians? Contei para vocês que o Augusto Melo tem batido na tecla de que quer assinar com alguém que lhe pague um valor próximo àquilo que ganha o Flamengo. Na temporada passada, o rubro-negro faturou, com direitos de transmissão durante o Campeonato Brasileiro, 287 milhões de reais. O Corinthians ficou com algo na casa dos 180 milhões de reais, uma diferença de 100 milhões. O Augusto não quer mais esse tipo de diferença e a alegação do Augusto é de que o Corinthians hoje dá mais audiência do que o Flamengo. Fui tentar verificar se essa história é real e o site F5 aponta algo diferente. De acordo com esse site que trabalha com notícias da televisão, a audiência do Corinthians na temporada passada com jogos do Campeonato Brasileiro teve média de 23 pontos. Não foi suficiente sequer para ser uma média superior à do Palmeiras, que registrou os mesmos 23 pontos. Aí uma curiosidade, Palmeiras e Corinthians tiveram a mesma audiência nos últimos 2 anos, tá? Quando a gente inclui Campeonato Brasileiro. É bem verdade que na temporada passada o Corinthians teve só 9 jogos transmitidos pela TV Globo em TV aberta. Várias das partidas do Corinthians precisaram sofrer mudanças porque o Corinthians jogou muito na TV por conta da Sul-Americana, jogos transmitidos no SBT. Então 23 pontos de média para o Corinthians em 9 partidas, 23 pontos de média para o Palmeiras em 14 partidas. Já o Flamengo, você deve estar se perguntando, mas e o Flamengo? Média do rubro-negro durante o Campeonato Brasileiro foi de 26 pontos, superior inclusive ao do Palmeiras, do Corinthians e do Botafogo, que liderou o campeonato durante a maior parte do torneio. O Flamengo registrou 26 pontos de média com 12 partidas transmitidas.
Você acha justo o pleito do Augusto Melo exigindo a mesma compensação financeira que o Flamengo? Ele está fora da realidade? O que você pensa sobre o tema? Use o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos à tarde com mais notícias. Abraço, tchau!